Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês um pouco da minha história referente à cirurgia plástica, tá? E o motivo também que eu sumi aqui do canal Rosa e Nude. Eu criei esse canal 3 meses antes de fazer as cirurgias plásticas. Cheguei até a gravar algumas coisas para postar no canal, mas como a minha cirurgia... Na cirurgia, né, eu não obtive o resultado desejado e, consequentemente, aconteceu diversas coisas, eu não consegui mais voltar aqui para o canal. Então, hoje eu vim contar para vocês a história, né, com relação a esse fato que aconteceu na minha vida, infelizmente. Bom... como vocês sabem, aqui no canal tem, né, vídeos anteriores sobre a amamentação. Eu amamentei a minha filha por 2 anos e 3 meses. Então a única certeza que eu tinha na minha vida é que futuramente eu mexeria na estética dos meus seios, né, porque a amamentação muda bastante na estética do seio. E como eu amamentei exclusivamente... A única certeza que eu tinha é que eu faria, né, a correção na estética das mamas. E no meu pós, depois que a minha filha nasceu, eu tive uma diástase no qual ela era maior que 3 dedos. E junto com essa diástase eu tive uma hérnia umbilical, que me incomodava bastante, tá? A hérnia é pela questão de não conseguir pegar a minha filha no colo, tá? Porque doía, não podia pegar muito peso. E também porque eu tinha medo da hérnia estourar. Então, em maio do ano passado, eu comecei a procurar um médico, né, que pudesse me ajudar com a questão da estética das mamas. E também eu fui tirar uma dúvida com relação à diástase e à hérnia. Eu cheguei a passar com 3 médicos, tá? No qual o primeiro falou pra mim que eu poderia fazer uma mastopexia, que é a retirada de pele, junto com o implante de silicone, mas que a minha mama iria ceder. E como que você vai fazer um silicone, né, uma cirurgia plástica que é cara, ouvindo do médico que a cirurgia vai ceder? Eu não fiquei muito satisfeita e tirei a dúvida com relação à diástase e ele disse que não teria como fazer porque a minha barriga não tinha como fazer uma abdominoplastia. Tudo bem. Procurei o segundo médico, no qual ele deu praticamente o mesmo laudo, né? Ele falou que iria ceder, eu nem perguntei com relação se ia ceder ou não. Falou: a sua mama vai ceder porque cede, vai cair. E a abdominoplastia não tem como fazer. O seu corpo é bonito, que a gente pode fazer uma lipo, tá? Eu não procurei um médico com relação a fazer uma lipo ou melhorar a estética do meu corpo. Seria somente a estética do peito, tá? E resolver um problema que me incomodava, né? Que era a questão da diástase e hérnia. Bom, marquei com o terceiro médico, no qual foi onde que começou todo o meu pesadelo, infelizmente. Bom, marquei com esse terceiro médico, que ele é um dos donos da clínica na qual eu passei, uma clínica que fica aqui em São Paulo, tá? Passei com esse médico e ele pediu para ver meu seio, né, para avaliar. Quando eu tirei a blusa, não falei nada com relação à barriga, né, diástase, nem hérnia, nem nada. Quando eu tirei a blusa para ele verificar o meu peito, avaliar o meu peito, ele já olhou para minha barriga e falou: nossa, você tem uma hérnia, né, e diástase. Na hora eu falei: não, esse médico é muito top, né? Eu nem falei nada com relação à hérnia, nem à diástase, e o médico já viu que eu tenho. Pensei na minha mente: nossa, ele é bom mesmo. Bom, quando ele foi avaliar minha mama, ele falou pra mim: nossa, você tem uma mama maior do que a outra também, né? Sim.
Eu falei, não, ele é bom mesmo, olha, já viu que eu tenho uma mama maior do que a outra. Aí ele já veio com o argumento maravilhoso que ele tem, ele é muito bom mesmo na lábia, tá? Muito bom mesmo. Eu só tava vendo, eu queria ver, né, eu nem cheguei a falar com ele, eu ia tirar dúvidas com relação à diástase, mas eu não cheguei nem a falar nada com ele. E ele deu o relatório, né, da consulta, que eu poderia, que ele faria, né, uma mastopexia, retirada de pele, implante de silicone, e que o meu peito não ia ceder, que ele colocaria a prótese debaixo do músculo, meu peito não ia cair, que eu ia ficar perfeita. Foi exatamente essas palavras que ele chegou a usar pra mim. Você vai ficar perfeita, a sua barriga vai ficar perfeita. Eu falei, doutor, eu passei em 2 consultas anteriores, no qual eles falaram pra mim que eu não tenho jeito, né, que minha barriga não tem pele pra fazer uma abdominoplastia. Ele falou pra mim, não, tem sim, você tem sim, dá sim pra fazer e você vai ficar perfeita. Bom, eu não perguntei nada com relação a como eu iria ficar e ele usou essas seguintes palavras: você vai ficar perfeita. Aí eu nem me preocupei com relação à cicatriz, né? Porque a minha cicatrização, sim, ela é perfeita. Eu tinha feito uma cesárea na qual ninguém falava que eu tinha feito uma cesárea, porque a cicatriz já tinha fechado totalmente, não tinha um sinal. Ele chegou até a falar, não, sua cicatrização é maravilhosa, você vai ficar perfeita. Eu me senti totalmente induzida, tá? Induzida sim pelo médico, porque eu já tinha passado com 2 médicos, no qual eles deram um relatório verdadeiro de que a minha mama cederia. Hoje, com a experiência que eu tenho, sim, cede por causa da lei da gravidade. O tempo passa e a tendência é cair mesmo. Só que esse terceiro médico, ele me induziu totalmente com palavras mentirosas, no qual ele falou que a minha barriga ficaria perfeita, não analisou a questão da cicatriz. Eu não sabia como que era uma cicatriz de uma abdominoplastia, tá? A única coisa que eu sabia era que a minha cicatrização era perfeita. Eu tenho até cicatrizes pelo corpo, no qual são perfeitas mesmo. Pois bem, dito isso, eu me senti totalmente induzida pelo médico. Ele já falou, não, pode fechar que eu vou te deixar perfeita. E eu nem queria fechar a abdominoplastia, eu não queria fazer, eu não tinha dinheiro para fazer uma abdominoplastia. Eu tinha juntado um dinheiro para fazer a mama, né, porque como eu falei, a única certeza que eu tinha era que eu faria a mama futuramente, então eu tinha dinheiro para fazer a mama. E como ele me induziu totalmente naquela promessa de que eu ficaria perfeita, eu pensei, poxa, já que eu vou fazer uma, eu vou fazer o levantamento do dinheiro para fazer a outra, né? Porque ele falou que vai ficar perfeita e me incomodava muito a questão da diástase e da hérnia, né? Porque a hérnia doía e a diástase eu acordava perfeita, com barriga fina, e quando eu ia dormir, eu dormia toda estufadona, parecendo grávida de 6 meses, né? Por causa da diástase. Pois bem, eu fiz umas ligações e fiz logo o levantamento do dinheiro, né, que as 2 cirurgias, a mama ficou por 11 mil e a abdominoplastia por 8 mil. Então, na verdade, eu paguei nas duas 18.200. Fiz um levantamento do dinheiro, passei o cartão, parcelei em 12 vezes, e saí de lá toda feliz, porque como o médico dá uma promessa de que a pessoa vai ficar perfeita, eu me senti induzida, tá, a fazer a abdominoplastia. O peito eu sabia que eu queria fazer, mas a abdominoplastia eu queria somente tirar dúvidas, mas como eu me senti totalmente induzida a fazer pelaquela promessa que ele me deu, eu fechei logo e já agendei a cirurgia. Foi pro dia 19 de junho, que foi onde começou todo o meu pesadelo, né? Porque nesse dia eu lembro que a minha cirurgia estava marcada
para 7 horas da manhã. Eu acordei bem cedo, 5h30 da manhã, deixei a minha filha com o pai dela e fui pro hospital. Chegando lá, fui me internar, né? Demorou um pouco a internação. Eu subi pro quarto. Esse hospital que eu fiz a cirurgia, ele é um hospital somente para cirurgias plásticas, tá? Aí a enfermeira falou pra mim, olha, o médico vai vir aqui no quarto pra poder fazer a marcação em você. Então bota essa roupa, fica sem calcinha, sem sutiã, já fica pronta, que ele vai vir aqui fazer a marcação em você. Fiquei esperando e nada do médico ir no quarto fazer a minha marcação. Até que a enfermeira chegou com a maca, né, pra me levar pra sala de cirurgia. E eu achei estranho que o médico não tinha ido fazer a marcação. Quando eu chego no centro cirúrgico, tava já a equipe, né, que realizaria a cirurgia em mim, e o médico chegou para fazer a minha marcação. Eu fiquei impressionada, porque assim, a marcação dele foi assim, ó, ou seja, pegou a caneta e riscou. Gente, por Deus, a marcação dele não foi de 1 minuto. Eu sempre via, né, as poucas vezes que eu pesquisei, que eles mediam, sabe, tirar a medida certinha, ele só riscou. E a ingênua aqui, eu sou completamente ingênua, que eu falei, nossa, pensei, né, esse médico é bom mesmo, olha, ele nem precisou fazer a marcação em mim, ele só me riscou, nossa, ele se garante, ele é bom mesmo. Só que ele só veio, fez essa marcação e já saiu, eu nem consegui tirar nenhuma dúvida. Como eu estava super confiante no médico, porque ele prometeu que eu ficaria perfeita, eu fiquei tranquila. E automaticamente eles já me deitaram, já me sedaram e eu não vi mais nada. Quando eu acordei, eles não tinham finalizado ainda a minha cirurgia. Eu acordei e estavam botando a cinta em mim. E quando as meninas viram que eu acordei, eu ouvi elas comentarem, nossa, como ela ficou linda. E automaticamente eu voltei a dormir, não vi mais nada. Aí quando eu acordei pela segunda vez, eles já me levaram logo para o quarto, no qual eu já vi que tinha alguma coisa errada, porque eu sentia muita dor mesmo no abdômen, muita dor, fora do normal, e dói, né, gente, porque é uma cirurgia de grande porte, mas no meu caso foi bem complicado, porque assim, eu não conseguia andar. No outro dia mesmo que eles foram tirar a sonda de mim, eu precisava ir no banheiro, que eles tiram a sonda e a gente vai pro banheiro para poder fazer xixi. Eu não conseguia andar, meus passos eram assim, ó, bem pequenininho, e eu toda abaixada, porque eu não conseguia me erguer. Foi a coisa mais horrível da vida, mas tudo bem, é um pós. Para mim tava tudo normal, tranquilamente bem. O médico foi no quarto, me deu alta. Eu fui para casa, né, com curativo na mama, na barriga eu não vi nada. Isso foi numa sexta-feira a minha cirurgia, e na segunda-feira eu iria no consultório do médico para poder tirar o curativo. Então, de sexta até segunda era só banho com lenço umedecido, né? Muito sofrida, eu não mexia com o braço, colocavam comida na minha boca, eu alimentava através de outras pessoas, mas tudo bem, é o pós e é normal, né? Você precisar de ajuda totalmente assim. Pois bem, na segunda-feira que eu fui lá tirar o curativo, pra mim tava tudo normal, ele tirou o curativo e eu voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, que realmente eu fui ver, eu achei que os cortes já estavam absurdamente horríveis, né? Pareciam cortes de ml, mas tudo bem, eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia plástica, não sabia como que era. Cheguei a mandar mensagem pro médico tirando dúvida, porque pra mim tava tudo muito absurdamente horrível, tudo roxo, tudo bem, tudo normal. E ele respondia pra mim exatamente, tá normal, é porque tá recente. E na medida que o tempo foi passando, automaticamente no pós era uma vez por semana, né, que eu ia nos primeiros dias, uma vez por semana no consultório do médico.
Aí então o próximo seria no dia da retirada dos pontos, que foi onde começou o meu segundo pesadelo, né? Porque assim, no dia que eu fui tirar os pontos, quem tirou em primeiro lugar não foi o médico, foi um assistente do médico, no qual foi tão agressivo e dolorido na hora de tirar os pontos, doía tanto, tanto, que me machucaram inteira, meus peitos sangraram muito, eles me encheram de gás e aquelas gases ficaram todas coladas, e eu não sabia que a retirada de ponto doía tanto, que ia machucar tanto. Eu achei que foi extremamente estúpido da forma que elas tiraram. Na verdade foi duas, no médico não, nem só olhou, sabe? E pra ele tava sempre tudo bem. Acho que eles são treinados pra isso, né? Pra falar tá tudo bem, tá normal. Bom, vindo pra casa, cheguei, tomei banho e já vi que tava tudo errado. Meu peito tava totalmente aberto. Eu vou tentar colocar umas fotos aqui pra vocês verem como ficou o meu seio, tá? Depois, durante esse pós, né? Se o YouTube não gostar, né? Porque eu não sei se pode colocar aqui essas fotos, qualquer coisa eu dou um jeito de removê-las, tá? Mas eu vou tentar colocar aqui no vídeo pra vocês verificarem. Então, como eu falei, tava tudo aberto, abriram, foi tão agressivo a forma que eles tiraram ponto que abriram. Aí eu tirei foto, né, mandei pro doutor e falei, olha doutor, a situação do meu peito. Ele falou pra mim, ah, tá normal. Tudo era assim, tá normal, tá ok, é assim mesmo. E bom, ele não me passou nenhuma rifocina, gente. Não passou nada a não ser aquela pomada Cicaplast, tá? Que ela não é uma pomada para pós, ela é só uma pomada hidratante, no qual ela deixava a cicatriz, o corte, mais molhado e só piorava. E para comprar essa rifocina precisa de receita, o médico não me passava receita nenhuma. Eu ligava para ele, doutor, tem alguma coisa errada? Não, tá normal, tá normal. Nisso, esse médico pegou Covid, tá? E eu fiquei totalmente sem assistência, tá? E a minha luta com esses peitos abertos foram 4 meses, tá? Fiquei 4 meses com o peito aberto. Foi quando ele pegou Covid, né? Como eu tava falando, eu mandava foto do meu peito aberto, ele falava, tá normal, mas não tá normal. Eu não mexia com o braço, gente, os meus ombros, eles atrofiaram completamente, porque não pode mexer, não pode movimentar. Eu não movimentava para ter um pós legal, para ter um pós adequado, mas mesmo sem movimentar, eles deixaram o meu peito aberto com a retirada dos pontos. Mas mesmo assim, eu continuei seguindo a risca e não mexia, tá? Então foi quando ele pegou Covid, eu fiquei sem nenhuma assistência e eu marquei com um médico aqui da minha cidade, do meu convênio, um médico cirurgião, no qual ele falou pra mim, olha, o que tá acontecendo é que a sua mama, ela tá tentando fechar, ela não tá conseguindo fechar porque o médico tirou mais pele do que devia, então automaticamente o seu organismo tá tentando cicatrizar essa ferida e ele não tá conseguindo, porque você não tem pele o suficiente. Foi quando a minha ficha começou a cair do que realmente estava acontecendo, né? E eu fiquei bem triste, bem chateada, óbvio, porque o pós ele é sofrido, ele é dolorido, eu tava 100% dependendo de pessoas para tomar banho, para tudo, porque eu não podia, nem esse movimento aqui do braço eu não podia fazer, porque já estava tudo aberto, e o único sentimento que eu tinha era um sentimento terrível de medo, eu só queria que aquilo fechasse. Então esse médico ele chegou a afastar, né? Ele ficou mais de 15 dias afastado e eu fiquei totalmente sem acompanhamento. Foi quando eu mandei uma mensagem, né, pra ele e falei, olha doutor, tá errado isso daqui porque a minha barriga tá com estética horrível, tá? E você fez uma abdominoplastia em mim, na qual ela me deixou com cortes tortos, grotescos, enormes.
Eu tô com 2 umbigos, tá? Ele me deixou com 2 umbigos. E eu toda deformada, nem umbigo era. O umbigo que ele fez estava todo deformado, os cortes horríveis. Vai aparecer aqui pra vocês a foto, tá? Também do antes e do depois. E eu fiquei tão insatisfeita depois que eu ouvi de um médico que ele tinha errado em mim. Eu fiquei tão insatisfeita que eu não quis mais passar com esse médico, sabe? Eu já tinha ouvido nos grupos da clínica que quem estava fazendo as cirurgias dele nem era ele, que era a filha dele, que na verdade ela também tinha acabado de se formar em medicina e estava fazendo a residência. Então o boato nos corredores é que ela estava operando com ele. A gente fechava contrato para operar com esse homem e ele fazia a gente de rato de laboratório e botava a filha dele para fazer a cirurgia. Bom, pensei em processar, mas não tinha como provar porque eu estava totalmente apagada. Só que dava para perceber que quem fez aquilo em mim não era humano, tá? Porque os cortes, um corte aqui em cima, outro lá embaixo, tudo torto e cortes absurdos. Eu não precisava de uns cortes desse tamanho no meu corpo. Aí eu fiquei extremamente insatisfeita, sabe? Triste da vida por ver o meu corpo desse jeito. Eu não quis mais passar com o médico e eu comecei a desenvolver a síndrome do pânico. Eu me olhava no espelho, na verdade eu não conseguia me olhar no espelho, eu só chorava, mas na hora do banho, que era o momento, né, que eu tinha que passar todos os dias, que eu me olhava no espelho, eu só chorava, só chorava, só chorava. Então eu desenvolvi síndrome do pânico, sabe? Eu tinha acabado de conseguir me livrar de uma depressão, que era da depressão pós-parto, e por causa do erro desse médico eu caí novamente na depressão. Então foi bem sofrido pra mim, eu só chorava, eu não tinha forças para nada, sabe? Por ver o meu corpo nessa situação, porque o meu corpo não era feio, o meu corpo era muito bonito. Tanto é que eu nunca pensei na possibilidade de fazer uma plástica que não fosse a estética da mama. Meu corpo era maravilhoso, eu sempre fui muito apaixonada com o meu corpo, sabe? E o médico prometeu que me deixaria perfeita, eu acreditei. Só que ele não conseguiu melhorar nada na estética do meu corpo, muito pelo contrário. A cirurgia que ele fez me deformou, como vocês podem ver nas fotos. Fiquei com 2 umbigos, cicatrizes grotescas. Tem muita gente que fala, é questão de cicatrização, cada organismo reage de um jeito, é queloide, é isso. Ficam tentando procurar argumentos infundados, porque no meu caso a minha cicatrização é maravilhosa. Eu sei que não se compara uma abdominoplastia com uma cesárea, mas gente, pelo amor de Deus, tá na cara que foi erro médico. E com relação à minha barriga, não foi só a estética das cicatrizes. Ele tinha aberto a minha barriga, feito uma abdominoplastia com a única intenção, que seria retirar a hérnia de umbigo e fechar completamente a diástase, né? O que não foi feito. A minha barriga continuou igual, tá? Saliente a diástase estava ali, continuou tudo de igual para pior, porque antes eu não tinha cicatrizes, antes eu não tinha 2 umbigos, então a minha vida se tornou um pesadelo, porque de repente ele não conseguiu eliminar um problema e ele conseguiu me dar mais vários outros problemas. Além da síndrome do pânico, da depressão, ele me deu 2 umbigos, ele me deu umas cicatrizes horríveis, enormes, coisas que eu não precisava de nada disso. Foi quando eu procurei a clínica, né, direto à clínica para passar o meu problema, que eu não tinha mais confiança naquele médico, que eu não queria operar com ele médico e que eu precisava fazer um reparo cirúrgico. Foi onde mais uma vez eu tive uma decepção enorme
porque falaram pra mim que eu poderia sim fazer o reparo, mas tem gasto com hospital, que eu teria que pagar pelo hospital, que eu teria que pagar novamente. E eu sei que queriam me cobrar 8 mil reais. Não tinha condições de eu ter que pagar por um erro de um médico. Então eu tentei brigar, tá? Com a administradora dessa clínica, tá, com a gerente. Eu falei pra ela, olha, não tem condições de pagar por um erro de um médico, eu já paguei esse valor pra ele me melhorar, ele piorou. Olha a situação do meu corpo, na qual eles meio que zoaram, brincaram com a situação, porque falaram, não, tá normal, é do seu organismo. Não, eu falei, não é do meu organismo, eu tenho como provar que não é do meu organismo. E eu lembro que a primeira vez eu saí de lá chorando, porque eu cheguei a passar com outro médico, né, para ele avaliar, e é o médico da mesma clínica, no qual esse médico que fez a minha cirurgia, ele é chefe dos outros, né, porque ele é um dos donos da clínica. E eu ouvi desse médico, não se contenta com o seu corpo, se contenta, você não vai conseguir melhorar, e eu não faço reparo de outro médico. Gente, eu chorei tanto nesse dia que eu cheguei a chorar 3 horas dentro da clínica. Eu só queria que eles resolvessem o meu problema, mas parecia que não tinha ninguém a fim de ajudar. Aí eu cheguei a conversar com uma moça que ela faz parte da ouvidoria e que ela tentou me ajudar. Ela, olha, passa com esse médico aqui e vê se ele pode pegar o seu caso. Marquei, passei, ele pediu os exames, né? Eu refiz os exames. Deu que a minha diástase ainda estava aberta, e esse médico ele se propôs a refazer a minha cicatriz da mama e refazer totalmente a abdominoplastia, mas eu teria que pagar 8 mil reais. E eu achei inviável, como que eu vou pagar de novo? E eu também não tinha condições. Eu tentei brigar, né, por esse valor, até que eles diminuíram um pouco. E eu tava cansada e saturada de tanto chorar, né, por causa do resultado e da síndrome do pânico, que eu falei, não, vou ter que dar um jeito de correr atrás de mais esse dinheiro e refazer. Eu tentei até procurar advogado para entrar com processo contra esse médico e contra a clínica, mas disseram que o processo seria bem burocrático e que não é fácil, que poderia tá jogando dinheiro fora. E como eu tava tão desesperada para arrumar o meu corpo, mas tão desesperada com aquela situação do meu corpo, que eu falei, eu vou dar um jeito de levantar esse dinheiro do reparo e vou fazer esse reparo. Foi até que eu marquei, né, para fazer esse reparo, e ele reparou totalmente a minha abdominoplastia. Outro médico, né? Eu nem passei com aquele médico lá. Na verdade, ele já tinha deixado de me atender as minhas ligações, na verdade, de responder as minhas mensagens. Simplesmente, ó, viu que eu tava insatisfeita, que ele tinha feito merda, não me deu assistência, nem falou comigo mais por mensagem, nem nada. Aí, como eu tô falando pra vocês, eu procurei esse médico e ele falou pra mim, olha, eu vou refazer a cicatriz da sua mama, coisa que não tem muito o que fazer, porque na verdade o erro já estava feito, cicatrizes enormes, que o que ele podia fazer era tentar recuperar aquilo, né? Aí ele marcou o meu reparo e eu tive que passar pelo processo todo de novo, tá? Hoje em dia, graças a Deus, ele pelo menos resolveu o problema da minha diástase, né, porque a minha barriga não tá com aquela saliência que o outro médico deixou, né, com a mesma saliência, e ainda ficou alegando que eu poderia estar com gordura visceral, alegava um monte de coisas, que eu estava estufando a barriga, mas nunca que o erro era dele, entendeu? O erro nunca é dele, o erro é seu, ou você se contenta de como você tá, se vira, tá? Se vira. Eu vou soltar aqui pra vocês no canal um vídeo que eu cheguei a fazer de um tour pelo meu corpo antes da cirurgia plástica, tá? E já aproveitar também, se eu não tiver deixado durante o vídeo as fotos, eu vou deixar aqui de novo pra vocês verem
a foto do meu antes e do depois, de como eu fiquei, sabe? E tem uma coisa que as pessoas nunca contam, sabe? Nunca contam. E é por isso que eu vim aqui relatar para vocês, porque existe o lado feio da cirurgia plástica. A gente vê muito caso bem sucedido de mulheres lindas com peitos maravilhosos, e entrando para esse mundo de uma cirurgia que não deu certo, eu vi que são muitas as mulheres que sofrem com uma cirurgia mal sucedida, com peitos deformados, peitos necrosados, perdem até totalmente a areola da mama. Gente, tem um lado negro atrás de cirurgia plástica que só quem conhece totalmente é quem caiu. E infelizmente eu sou um desses casos, tá? Hoje em dia eu tô tentando seguir a minha vida e não tá bonito ainda, sabe? Eu tô com 4 meses que eu refiz, né? Que eu fiz o meu reparo. E eu venho mostrar para vocês futuramente, né? Como eu tô. Que o pós, ele começa a contar a partir de 6 meses. Só com 6 meses eu sou liberada para fazer atividade física, que as cicatrizes elas ficam menos aparentes. O que eu posso falar para vocês é que até hoje, já tem 1 ano que eu uso sutiã cirúrgico, mais de 1 ano. Tem mais de 1 ano que eu uso cinta pós-cirúrgica, porque eu estou de novo no processo de pós-operatório, entendeu? E em 30 anos, sabe? Desde que eu nasci, eu nunca passei por um momento tão difícil na minha vida e eu nunca vivi algo tão assustador quanto é ver o corpo da gente deformado. Eu já gastei um dinheiro enorme, porque não é só a cirurgia, o pós ele é extremamente caro, tá? Você tem que comprar malhas cirúrgicas, pomadas, são muitas as pomadas, entendeu? E simplesmente é um dinheiro que você paga, você... Às vezes, gente, o que aconteceu comigo, tá? Tem um médico renomado aqui na minha cidade, que a consulta com ele era R$600. 600 reais. E com esse que eu passei era 200. E esse aqui de 600 reais é um médico que eu já tinha visto o resultado. E por causa de... a massa dele era 15 mil. Essa outra era 11 mil. Por causa de 4 mil reais. Eu caí, sabe, nesse pesadelo, e eu gastei no fundo bem mais, porque eu tive que pagar reparo, tive todas as dores de cabeça e não estou ainda com o resultado que eu queria, entendeu? Eu tô vivendo a trancos e barrancos, até pensando em futuramente fazer aqueles procedimentos que cobrem cicatrizes, tipo uma tatuagem, né, para cobrir. Então eu falo pra vocês, gente, pesquisem, 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 porque eu pesquisei muito, eu fui naquele Google, eu vi que o médico ele era super bem avaliado, sabe? E o que acontece é que depois, hoje em dia, com a experiência que eu tenho, eles não falavam bem do trabalho do médico, eles falavam bem da pessoa do médico, porque ele é uma pessoa maravilhosa, porque ele é atencioso. Não, gente, a gente tem que avaliar pelo trabalho, porque eu não tô procurando alguém para ser meu amigo, eu tô procurando alguém para consertar uma parte do meu corpo. Então, se eu puder deixar para vocês um conselho, é pesquisem, pesquisem. E se vocês confiam 100% num que cobra um pouco a mais, vai nesse um pouco a mais. Não vai muito pelo que as pessoas falam, e sim pelo que vocês veem. Eu quase não vi resultado, mas todo mundo falava tão bem desse homem que eu confiei. E hoje em dia, com a vivência que eu tenho, eu percebo que a clínica tem muitas assessoras, e tem um grupo dessa clínica no Facebook, no qual as assessoras se passam por
clientes e elogiam o médico. Ah, eu fiz com ele, fiquei perfeita. E você vai acreditando naquele monte de mentiras, sabe, que eles falam, e acaba caindo num golpe. Então eu acredito que eu caí num golpe. Hoje em dia não indico essa clínica pra ninguém, não indico esse médico pra ninguém. Eu só não vou soltar o nome aqui por enquanto, pra eu não levar nenhum processo, tá? Porque eles são assim, não aceitam ninguém falar a verdade. Bloquearam um monte de pessoas que falavam a verdade no grupo do Facebook, no WhatsApp. Esse médico chegou a contratar uma advogada somente para limpar a barra dele, porque tinha muita mulher deformada, tá? E eles não aceitam falar mal. Coloca a advogada de penetra nesses grupos e elas automaticamente dão um jeito de fazer uma limpa e remover todo mundo que fala mal, entendeu? Hoje em dia eu tô tentando seguir a minha vida, eu vou aceitar o meu novo corpo, as minhas cicatrizes, porque não existe outro jeito. Foi uma escolha errada que eu fiz e eu acho que eu vou ter que pagar por esse erro, infelizmente. É o que eu falo, pra mim foi a pior escolha que eu fiz na minha vida, que envolveu o meu corpo, que é o meu bem mais precioso, na verdade é a minha casa. E eu acho que se eu viver 100 anos, daqui a 100 anos eu vou lembrar de tudo o que aconteceu comigo como se fosse ontem. Eu ainda tô passando, né, eu ainda tomo remédio para controle de ansiedade, para síndrome do pânico, que foi o que ele causou. Eu ainda tô pensando seriamente em entrar com um processo contra esse médico. Eu sei que é burocrático, mas eu vou tentar de alguma forma fazer com que ele pague pela destruição de um sonho. Não é um sonho meu, ele destruiu o sonho de muitas mulheres. São mulheres, desculpa, que trabalham há anos para juntar um dinheiro para realizar esse sonho, e eles não pensam uma nem duas vezes antes de destruir com o sonho de alguém. Então eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes eu chego a perguntar, meu Deus, por que justo comigo? Por quê? Talvez Deus tem um propósito para tudo que aconteceu. Me olhar no espelho não é fácil mesmo, sabe? Mas eu tô tentando seguir a minha vida, gente. Então, eu penso que se eu puder, na verdade, deixar um conselho para vocês, é pesquisem. Pesquisem. Eu cheguei a pesquisar muito, entrei naquele perfil do Instagram, Meus Lindos e Pagos. Cheguei a passar com 3 médicos, infelizmente eu ainda não escolhi bem, tá? Então pesquisem, gente, o seu corpo é a sua casa, sabe? Não confie em qualquer médico, veja muito o resultado, sabe? Por mais que a sua cicatrização ela seja perfeita, tem médico que consegue destruir, tem médico que parece que se fosse com a filha ou com a mulher não faria o estrago que faz na vida de muitas mulheres por aí. Parece que não tem amor à profissão. Bom, peço desculpa, né, pelo tamanho do vídeo. Espero ter falado tudo para vocês aqui. Futuramente eu vou fazer um vídeo para vocês de como ficou o meu corpo, tá? Depois do reparo, porque aqui até então eu tô colocando para vocês as fotos dessa cirurgia que esse médico fez. Cheguei a fazer o reparo, mas não melhorou muita coisa, tá? Porque melhorou um pouco. Ele tirou o segundo umbigo do meu corpo, que ele tinha deixado 2 umbigos. Ele conseguiu fechar novamente a diástase, tá? Mas nunca fica 100%, porque não é, sabe, é um estrago que um fez e o outro vai tentar consertar o estrago anterior, tá? Então, futuramente eu vou postar também um tour aqui pelo meu corpo que eu fiz antes de fazer nenhuma cirurgia plástica, tá? De como era o meu corpo totalmente natural, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative aqui o sininho para receber as notificações de quando eu postar novos vídeos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!